Graça e paz, Igreja do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer um outro vídeo de impacto importante dentro da sua igreja, ou da sua paróquia, ou da sua diocese. Líderes, nós precisamos controlar e saber exatamente quantas pessoas tem em nossa igreja participando. Eu ainda não estou falando do culto diário, o controle. Esse vai ser um próximo vídeo. Eu estou falando do censo da nossa igreja. Imagine agora outro storyteller, um pastor fictício chamado Silas. Ele estava liderando a igreja há pelo menos 3 anos. Todo mundo dizia, a igreja está crescendo, pastor, a igreja está crescendo. Mas na verdade ninguém sabia ao certo quantas pessoas tinham. Se anualmente as pessoas se afastavam por briga ou se acrescentavam. E aí, criança vinha e voltavam, visitantes apareciam e sumiam. E quando alguém perguntava, quantos filhos você tem, pastor Silas? Ele dizia, por volta de uns 50, por volta de uns 100. Um dia, ao preencher um relatório na igreja, ele travou. Não sei o que é que eu tenho aqui. E ele percebeu que não tinha nenhum tipo de dados. Ele não tinha nenhum controle. Ele só tinha suposições. E aí foi quando ele pensou, o que é que eu faço? O que é que está acontecendo? E é isso que nós vamos responder aqui hoje para vocês. Como você resolve esse problema? Como que você consegue ter um censo dentro de sua igreja? E nós vamos fazer um efeito prático aqui de um censo. Então fique conosco até o final do vídeo e você vai ter uma ideia de um censo, como exemplo nosso da nossa paróquia, da Paróquia Galileia, que foi realizado antes de ontem e já estão sendo preenchidos. Fique com a gente. Está aqui o modelo de censo, mas antes de falar sobre isso, quero lembrar vocês que meu nome é Augusto Santos, minha formação é toda administrativa, eu sou membro confirmado da Igreja Episcopal Carismática, Paróquia Galileia, né? Ficamos aqui em Maria Farinha, em Pernambuco, e Deus me incomodou, e com isso eu comecei a ajudar o nosso bispo e a nossa igreja, os nossos pastores, a desenvolver os documentos e controles dentro da igreja e vários outros ministérios dentro da nossa igreja. E aí, continuando com esse incômodo, eu decidi criar um canal, que é esse canal que chama Boa Obra, para sair além da nossa diocese, além da nossa denominação episcopal e poder, em nome de Jesus, e se for da vontade dele, atender outras igrejas. Então, estamos aqui de corações abertos, felizes, esperando que isso possa ajudar a todos. Qual é o grande problema quando você não tem um censo? Porque a maioria das igrejas elas acabam não fazendo, e por isso elas acham que tem mais membro ou menos membro do que realmente elas têm. Não sabe quantos estão ativos, quantos se afastaram de um ano para o outro, porque dentro de um ano a margem é muito grande e você sabe que igreja tem diversas situações que podem fazer com que uma pessoa se afaste. Então o correto é a gente estar controlando isso anualmente. Sem essa visão, fica impossível planejar evangelismo, discipulado, eventos ou até mesmo orçamentos, né? Então, o censo não é basicamente um controle frio. É um cuidado pastoral e saber quem está debaixo da sua coberta, né? Então, qual é a solução? Em 1 João 10,14, Jesus diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele não apenas cuida, ele conhece. Então, se você quer fazer algumas ações em algumas áreas, fazer evangelismo por bairro, por ruas, e você tem o endereço das suas ovelhas, se você sabe quais são os problemas, quantos filhos eles têm para poder dimensionar alguns eventos, em Atos 2 a igreja crescia, os apóstolos acompanhavam o número dos que iam sendo salvos. Então os apóstolos eles tinham esse controle. Isso nos mostra que nós temos que registrar, contar e cuidar. Isso faz parte da liderança espiritual. Fazer um censo é olhar para o rebanho e dizer: estou cuidando de vocês. Com zelo, conheço todos vocês, estou aqui com vocês nos seus problemas. Isso é simples e é possível. E aí estou aqui com a planilha. Mais uma vez, eu vou deixar para vocês em download um arquivo com essas perguntas mais ou menos, mas, meus irmãos, vocês têm que entender que cada igreja tem a sua necessidade, então fiquem muito à vontade antes de fazer as perguntas, adaptar. Ninguém aqui é dono da verdade, o que nós queremos é ajudar as igrejas, tá? Então eu coloquei aqui um textozinho, né, de introdução para explicar o porquê, e aqui algumas perguntas, ó. Nome completo, telefone,
E aqui, ó, tá vendo, se vocês lerem aqui, ó, resposta curta. Quando vocês vão criando as perguntas aqui no mais, você seleciona o tipo que você quer. Se você ainda não sabe mexer no Forms, eu vou fazer um outro vídeo ensinando, tá? Mas por enquanto é para quem já tem um conhecimento prévio. Então, ó, data de nascimento você seleciona como data, endereço, aí você abre uma nova seção colocando estado civil, se é solteiro, casado. Eu coloquei aqui, ó, se a pessoa marcar que é casado ou que tem união estável, abre uma seção automática explicando para você colocar o nome do seu cônjuge, as informações dele, né? E a data de casamento. Os filhos, se você marcar que tem filhos, sim, aí você vai abrir uma nova aba perguntando os dados dos seus filhos. E aqui eu sempre gosto de dar uns exemplos de como preencher, porque senão cada um vai preencher de um jeito. O Forms ele é muito interessante, porque aparece o modelo de exemplo, a pessoa segue, né? Vida eclesial, membro da nossa igreja. Quanto tempo você frequenta essa igreja evangélica? Que não pode ser só a minha, mas a igreja de modo geral. Ministérios, faz parte de algum ministério. Se ele marcar que sim, ele já pergunta aqui qual. Se ele marcar que não, vai perguntar se ele tem interesse em algum outro ministério. E aí, se ele marcar que sim, vai perguntar qual ministério ele tem interesse e quais habilidades essa pessoa tem. É importante saber se ele trabalha, se ele é bom em decoração, se ele é bom em manutenção, em financeiro, em elétrica, encanamento, ensino, música, mídia, comunicação. E se ele marcou outros, ele descreve aqui o porquê ele acha que é importante ele ter outros, né? Então, pessoal, basicamente é como eu falei, essa planilha ela é moldável para a sua realidade. Eu não gosto de fazer 500 milhões de perguntas, porque as pessoas não têm tanto costume de estarem respondendo. Mas, basicamente, você pode baixar esse modelo de planilha gratuita, cadastrar os membros, manter presença, enfim. Porque o censo não é uma burocracia, é amar uma organização. E a quem começou uma boa obra, que feito vocês estão conosco, em nome de Jesus, não pode cuidar de qualquer jeito. Amém? Então fiquem com Deus e sigam-nos para o nosso próximo vídeo.